Olá! No programa de ontem você viu como são criados os cavalos da raça Puro Sangue Lusitano pelo Aras Carvalho. Hoje você vai acompanhar o último programa dessa semana especial sobre esses cavalos de adestramento e passeio originários de Portugal. Acompanhem! Quem vê Josivan brincando com o cavalo na pista pode até pensar que os dois estão brincando de pique-pega. E estão mesmo! Essa é uma das técnicas do ginete para tirar o estresse do animal e aquecê-lo para o treino. Aqui a gente está fazendo uma coisa maravilhosa que o Carvalho ele resolveu, né? A gente já é amigo há uns 10 anos, então ele resolveu, ele falou, olha, impressionante, você veio aqui, montou 10 minutos num cavalo e às vezes o cavalo está aqui, trabalha direto, eu não consigo ver o que eu vi com você em 10 minutos. Mas não sou eu, é o que eu vejo no cavalo. Às vezes o cavalo chega e fala assim, nossa, mas eu tô há 5 anos aqui, eu tô há 3 anos, 2 anos, eu nunca brinquei, eu não sei, eu só tenho medo. Eu só tenho medo da pessoa. Eu nunca brinquei com a pessoa, eu só fico na cocheira e saio para trabalhar. Então eu consigo ver isso no cavalo, entendeu? Consigo ver isso. Então eu falo, então vamos brincar. Pela primeira vez vamos brincar. Então nesses 10 minutos que eu tenho ali com o cavalo, eu começo a brincar com ele. Eu tiro ele da rotina que ele tá ali, trabalhando por alguém. Eu tiro ele dali e começo. Aí a pessoa fala, mas peraí, como é que pode um negócio desse? O cara vê que em 10 minutos a pessoa vê que fala, quem é você? Fala, eu não sou, eu sou a história. Eu busco olhar para ele, olhar no olhar dele, vejo ele numa baia. Primeira coisa que eu passo para ele a impressão é assim, não, você para mim não é só cocheira, trabalho. Para Josivan, o maior segredo de um bom treinador é entender cada cavalo como um todo e como um indivíduo. Quem são eles, do que eles precisam e principalmente fazer com que o cavalo te entenda. O cavalo é uma história que não tem fim. O problema, sabe o que é? É as pessoas, principalmente os cavaleiros, quem lida com eles. Saber a história deles, saber quem são os cavalos, né? Como que eu vou fazer parte do mundo dos cavalos? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou montar no cavalo para ele sentir um só? Como se fosse um espelho, você fazer um gesto no espelho. E como você vai tirar uma brincadeira de um cavalo? Como ele vai entender que você está brincando? Se você soltar 2 cavalos no piquete, eles entendem, eles começam a brincar com o outro. Então, quando a pessoa tem a sensibilidade de observar a vida dos cavalos, ela vai falar, poxa, que bacana, né? Eu posso mudar um cavalo, eu posso me sentir um cavalo. Eu posso passar essa energia para ele. O Aras Carvalho compra e comercializa o sêmen de seus garanhões. Gilberto aproveita para dar uma boa dica para os novos criadores que desejam comprar coberturas da raça. Ele mesmo, no começo da criação, já adquiriu muito sêmen dessa maneira para formar o seu plantel. Vendo cobertura e compro cobertura também. Né? A gente tem alguns animais, troco cobertura, tenho muita amizade hoje, então às vezes a gente cede uma cobertura para um amigo e ele cede para você. Isso existe dentro da raça, que é uma coisa muito legal para os novos criadores, leilão de cobertura. E normalmente o que acontece? A associação pede para mim doar uma cobertura de um dos garanhões meu, pede para vários criadores doar. Aí o cara que está começando, o criador que está começando, ele vai nesse leilão e compra, como aconteceu comigo. Quando eu não tinha garanhão, eu comprava cobertura dentro desse leilão. Entendeu? Principalmente para o cara que está começando, não precisa ter um garanhão, porque um garanhão custa caro. Né? Então o cara que está começando, ele precisa ter boas matrizes. Aí ele vai fazer o garanhão dele. Então ele vai lá e compra a cobertura fora, entendeu? Por falar em garanhões, o criador faz uma lista de seus renomados Puro Sangue Lusitano que embelezam o seu plantel e traz toda a qualidade e variedade de cores para o Aras Carvalho. No Aras, por exemplo, a gente tem o Flerte Imperial, que é um garanhão Isabel, que é um garanhão bem legal, que a gente pode usar em várias éguas para poder tirar animal de cor com qualidade. É um animal Isabel, você pode colocar numa égua alazã, você tem a possibilidade de tirar um palomino, que é uma cor bacana, você pode tirar um baio, entendeu? Você pode tirar o próprio alazão, o próprio Isabel. Tem o garanhão nosso chefe, que é o que eu te falei, que é o turdilho, que é o bandoleiro, mas independente dele de ser turdilho, ele te dá várias cores. A gente tem o filho dele, que eu te mostrei hoje, que é o holofote, que é um baio, que provavelmente é melhor que ele, né? Já está indo para esse lado, que é aquele que eu acabei de te falar. Então a gente sempre tenta tirar o filho melhor que o pai ou melhor que a mãe. No caso do bandoleiro é o que está acontecendo. Os filhos dele provavelmente vão ser melhores que ele.
Nós temos o EFA, que também é um garanhão Isabel, que já tem alguns filhos nascendo, e é o que você realmente ficou apaixonada por ele, que eu sei, que é um animal maravilhoso, de olho verde, que a mulherada adora, né? Então, tem o Diamante, que é um animal negro, que é um outro garanhão que também é do Aras aqui, que pode te dar cor, pode te dar qualidade. Então é isso aí, os garanhões do Aras são esses. A gente, que nem você falou, a gente vende essa cobertura ou troca, às vezes com um amigo e vice-versa. O mercado para o cavalo lusitano está em crescimento e o criatório visa produzir animais tanto para o esporte equestre quanto para o passeio. A demanda do mercado é que direciona muito dos rumos de um Aras, como nos explica Ademir. Então o que a gente visa? De produzir animais para atender essa demanda. E atender a demanda também do passeio, que tem muita gente que gosta de cavalo e quer animais de passeio. Mas para fazer animal de passeio, eu não preciso criar uma estrutura para criar animal de passeio. Por quê? Nós vamos criar animais para salto, animais para enduro, animais para adestramento e animais para hipismo rural, né? Os que não se encaixarem na necessidade de mercado, obviamente a gente vai domá-los e vender como animal de passeio, tá certo? A gente vai ainda dar uma função para ele. Então o que a gente visa é tentar produzir animais para atender essa demanda de mercado no esporte, que é onde se fatura um pouco melhor. No mundo do lusitano, a qualidade do animal influencia diretamente no seu valor de mercado. Animais iniciantes têm um valor de partida que vai subindo à medida que ele passa a conquistar vitórias nas provas. Então, um animal em início de carreira, você consegue vender por 20, 25 mil reais. Se ele já mostrou alguma coisinha, que ele tem aptidão para uma coisa, você já consegue vender por uns 40, 45 mil reais. E se ele já está em franca atividade, como é o caso do bandoleiro, é esse preço que eu te falei, de 80 a 100 mil reais. Por que de 80 a 100 mil reais? Porque não existe uma tabela para o cavalo, né, como tabela de carro. É um preço médio que se paga um animal naquela condição. E se for um preto e com essa qualidade aqui, por exemplo, pode ser que venha alguém e pague não pelo prazer da parte atlética do cavalo, mas pela cor, porque é como você ser um piloto de automóvel e querer correr com um carro prateado, o carro amarelo, o carro vermelho, o carro e tal, aí você paga um pouco mais. Mas preço de mercado, basicamente, para todas as cores do cavalo atleta é igual. Um Aras é como uma empresa que precisa de ajustes constantes no plano de ação. Assim como é necessário também estar em constante manutenção. No Aras Carvalho, as melhorias nunca param. O criador conta que nunca se termina de construir ou aprimorar um setor do criatório. Por isso, ele nos responde o que ainda pode melhorar em seu Aras. No meu, pode melhorar um monte de coisa. Pode melhorar tudo. A gente precisa melhorar. A pista pode ser melhorada, é óbvio que ela tem, mas pode melhorar a pista, pode melhorar o redondel, você pode melhorar a pista coberta. Sempre você pode melhorar. Sempre. Pode melhorar a qualidade de pasto, né? A gente não tem uma postagem formada em todo o Aras. A gente procura todo ano formar uma quantidade maior, então o pasto é muito importante para o animal. É óbvio que você dá uma ração de boa qualidade, mas se você não tem um verde com bastante proteína de boa qualidade, não resolve. O animal, né, ele precisa disso. Ele precisa de um pasto bom. Ao longo dessa semana, você conferiu a história do Aras Carvalho e de seus belos esportistas e exóticos cavalos da raça puro sangue lusitano. A nossa semana está chegando ao fim, mas você pode mandar o seu recado pelo e-mail araseraças@gmail.com e acompanhar o nosso trabalho na nossa fanpage do Facebook e no nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum programa, assista por lá. Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana e a gente se encontra segunda que vem com mais Aras e Raças especial para você.